Bom dia. Nós vamos começar o nosso culto, vamos continuar o nosso culto conversando sobre a revelação de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a pessoa de Deus e, por causa disto, os maus entendidos a respeito de tudo isso e que tem produzido tanta dificuldade. Essa realidade sobre Deus não permite, não dá, e quando é usada de maneira correta, quando compreendemos, né? Aliás, deixa eu fazer assim: quanto mais quanto mais conhecemos melhor essa revelação de Deus, menos desarmonia há. Entendeu? Quanto mais estamos próximos da verdade completa dessa revelação, menos desarmonia a gente vai viver um com o outro, porque isso tudo vai nos levar a semelhanças muito maiores do que aquela que temos. E isso vai diminuir todas as angústias, as dificuldades. Quanto mais distantes dessa realidade, mais guerras, mais competições, essas coisas todas, entendeu? Então, conversando sobre a revelação de Deus. Como é que a gente tem acesso a essa revelação de maneira clara? Jesus Cristo. Tudo que é coerente com Jesus é coerente com a revelação de Deus, com a vontade de Deus, com o projeto de Deus, tá? Então, aí a gente usa da seguinte forma isso, porque Jesus aí, ele fica como sendo aquela pedra de esquina, pedra angular. É a partir dela que toda construção se estabelece. Então, a gente entende o seguinte: tudo na Bíblia e fora da Bíblia, no cristianismo e fora do cristianismo, tudo que é coerente com Jesus é de Deus, é da revelação de Deus. Tudo que não for coerente com Jesus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, e dentro da Bíblia tem muita coisa que não é coerente com Jesus, tá? Então, tudo que não é coerente com Jesus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, tudo que não é coerente com Jesus não é de Deus. É do coração do homem, é da boa intenção do homem, é dos limites, das limitações humanas, mas de Deus, de maneira nenhuma. Tá bom? Então esse é o grande critério. E é usando esse critério que a gente tem analisado os salmos. E aí nós estamos estudando o Salmo 46, tá? Até agora, nós temos somente coerentes totalmente com Jesus, temos somente Salmo 19, Salmo 23. E totalmente, exageradamente contra Jesus, o Salmo 44, tá? Então essas são as observações que já vimos até agora. Então vamos continuar. Já vimos o Salmo 46, o primeiro texto, que é versículo 1 ao versículo 5, tá? E agora a gente vai para o segundo texto. O segundo texto. Espera, deixa eu dar uma olhada aqui. Ok, então o segundo texto está aqui, o segundo texto. Segundo texto, é o versículo 6 até o versículo 10. O título, a gente já viu que o título do Salmo 46 é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esse título não é do original, é um título dado pelos tradutores, dado pelos estudiosos, o que seja, tá? Mas do original vem o seguinte: cântico sobre Alamote para o regente dos filhos de Coré, tá? Ou seja, escrito pelos filhos de Coré, ou amando dos filhos de Coré, ou pode ser também a ideia de que alguém escreveu como se fossem os filhos de Coré, ou alguém escreveu sobre os filhos de Coré, tá bom? Então, quando diz de, tem esse sentido. No caso aí, dos filhos, tem a ver com isso. Então veja só, versículo 6 diz assim: as nações gritarão e os reinos se abalarão
Quando ele levantou a sua voz e a terra se dissolveu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso alto refúgio. Vinde, observai os feitos do Senhor, que faz assolações na terra, que termina as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros com fogo. Ficai quietos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso alto refúgio. Então vamos analisar um pouquinho isso, né? Então veja aqui, coerentes com Jesus, nós vimos aqui um aspecto. Versículo 6, ele diz, Deus é mais poderoso que todos os reinos da terra. O salmista continua exaltando a Deus como refúgio e fortaleza de todo mundo. E isto o faz maior que todos os povos, todos os reis, todas as forças da terra. Tá bom? Então, é nesse sentido. E aí é uma continuação da primeira parte que vimos, tá bom? Mas aí agora, a partir daí, a gente encontra agora incoerências com Jesus. E aí tá, versículo 7, a primeira incoerência, o Senhor do verdadeiro exército vencedor está sempre conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. O salmista comete uma gafe consciente, pois nestes tempos ele acreditava na existência de outros deuses, embora cresce que o Deus dele era o mais poderoso. E isto ele reflete neste verso. O Deus de Jacó é o Deus particular de Israel. É a prepotência judaica, não é, israelense, de acreditar que Deus é só deles, não é de mais ninguém. Deus não ama mais ninguém, só ama eles e o resto está aí para atender aos caprichos e o mortacídio, né? O genocídio deles, tá bom? Então essa era a ideia, né, que eles tinham. O Deus de Jacó é o Deus particular de Israel, que pertencia somente a eles e que este Deus só amava e queria o melhor para eles, não para os outros. Tá bom? Aí vem o versículo 8 e 9. O salmista diz assim: Vejam os feitos do Senhor, que pode assolar todo o mundo, fazendo ou terminando guerras, amando ou quebrando as armas, dando ou tirando todas as estratégias. O salmista agora está referindo não ao Deus universal de todo mundo, para todo o mundo, mas agora fala sobre o Deus particular de Israel, que é maior que todos os deuses e todos os povos, né? Aí agora ele continua com essa ideia do Deus de Jacó, né? O Deus de Israel. E aí é a ideia de que esse Deus é mais poderoso do que os outros e que esse Deus é capaz de fazer todas essas coisas na terra, é só ele querer. Entendeu? Versículo 10 e 11. Fiquem quietos e o Senhor mostrará que é o Deus de Israel, que é refúgio para o seu povo e motivo de exaltação entre as nações. E a ideia é assim, eu sou poderoso, aí todo mundo vai me adorar. Eu protejo só esse povo aqui, mas todo mundo vai ver e vai me adorar. Esse era o raciocínio enfermo, doente, egoísta, carnal, diabólico que Israel tinha. Pode maltratar eles. Aliás, quanto mais Deus maltratar eles, mais eles vão se voltar para Deus. Olha a cabeça, né? Quer dizer, eles mesmos não fariam isso, mas os outros fazem. Deus pode castigar eles, pode fazer o que quiser com eles, que quanto pior tu agires com eles, mais eles vão se voltar para ti. Essa é a cabeça, não é? Mas quando você não está com Deus, o seu raciocínio fica doente mesmo, né? Então, muito bem. Versículo 10, né?
Essa é a terceira incoerência que o Salmo 46, né? E a gente usa esse salmo para adorar a Deus, tá? Mas é um salmo, você vai ver aí na segunda parte adiante, cheio dessas particularidades e dessas prepotências, né? De um povo que Jesus lá no futuro vai dizer: vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, tá? Mas isso não quer dizer que sejam piores do que a gente não, tá? Quer dizer que são tão ruins e tão difíceis quanto qualquer um de nós, né? Não tem ninguém pior nem melhor do que nós. Não tem. Tá bom? Muito bem.